Vamos lá. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam tendo uma ótima manhã. Meu nome é Milena Lopes. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil e aspirante a psicóloga. No meio desse rolo todo, ainda tem um MBA em gestão escolar acontecendo. E eu sou do Rio de Janeiro, como a Cleide Carvalho já contou para vocês. E eu fui convidada para vir aqui conhecer vocês. Eu quero que vocês saibam que eu fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre as questões que andam assolando a vida dos educadores e de todo mundo, né, literalmente. E nós vamos passar um pouco sobre tudo o que aconteceu, como foi, ao que nós fomos expostos enquanto educadores e a que tivemos que submeter os alunos também, né? Assim como ao que nós fomos submetidos enquanto alunos. Nós vamos ver alguns dados que vão constatar o quanto esse momento é delicado, porque totalmente delicado, e o quanto a saúde mental de cada profissional da educação deve ser levada em consideração. Deixa eu só permitir que entre aqui. Pronto. Bom, é um fato que é essencial priorizar a educação e faz parte desse pacote. Trata bem, com respeito, carinho, preocupação, os profissionais dessa área. É engraçado falar disso porque nós moramos no Brasil, né? E a educação aqui, de fato, ela não é valorizada. Mas nós temos que parar de naturalizar os comentários depreciativos sobre a nossa profissão. E a forma como muitos parecem desprezar ou ser indiferentes quanto às nossas condições de trabalho. Nós somos importantes. O quanto nós tivemos que ser fortes para encarar tudo que anda acontecendo e ainda tá de pé diante disso tudo. Força essa que vem desde sempre. Desde o minuto em que a gente decide se tornar professor. E eu falo sério quando eu digo desde sempre. Tem uma situação que aconteceu comigo, não foi com nenhuma outra pessoa. Foi comigo, que foi a seguinte. Eu fiz faculdade de pedagogia na Unirio, né, aqui no Rio. E eu me lembro como se tivesse sido ontem, que eu tava muito animada, assim, tão animada que eu fui feliz e contente participar de todos os dias da famigerada Semana do Trote. Todos os dias eu tava lá, muito feliz. Bom, tava indo tudo muito bem, até que em um dos dias os veteranos pintaram todos os calouros, e eu me incluo nisso, e mandaram a gente ir pedir dinheiro na rua. Isso é uma prática de trote bem comum aqui no Rio de Janeiro, realmente muito comum, sempre acontece. Nós começamos então a pedir dinheiro e as pessoas, em geral, são bem receptivas quando vem a pessoa humilhada, pintada de azul, dos pés à cabeça, porque era a mística do X-Men, com o cabelo cheio de tinta guache vermelha. Não que essa pessoa, nessa situação ridícula, fosse eu. Não. Mas, enfim. Nós andamos a tarde inteira pedindo dinheiro para a confraternização de comemoração pelos novos calouros. E em um dado momento, nós estávamos perto da praia, porque a Unirio ela fica na Urca, que é um bairro nobre do Rio. E então perto da praia. E tinha uma senhora que ela tava de terninho, toda arrumadinha, sentada em um banco. Nós nos aproximamos com toda a educação do mundo, eu juro, com toda a educação do mundo, e perguntamos para ela se ela teria como fazer alguma contribuição para nossa comemoração. Ela nos olhou dos pés à cabeça e perguntou qual era o curso que nós tínhamos passado. Eu e meus 2 companheiros de trote, nós respondemos prontamente que era pedagogia. E assim, tão natural quanto a fluidez da nossa resposta foi a cara dela se transformando em desprezo. Ela soltou um duro e seco. Eu nunca vou esquecer disso. Ela soltou um duro e seco. Eu não vou dar nada pra vocês se ainda fosse medicina, tenha dó. Eu juro, aconteceu. Eu queria ter registrado isso. E eu nunca vou esquecer a fala dela e eu nunca vou esquecer a cara dela. E antes que vocês se questionem o que nós respondemos, eu já adianto que nós não falamos nada. Nós só saímos de perto. Eu só tinha 17 anos, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria provavelmente, ainda que mantendo a compostura, dito para ela que talvez tenha faltado uma professora que tocasse a vida dela e a tornasse mais humana, né? Que eu gostaria que ela me dissesse onde que ela foi que viu que alunos de medicina, por exemplo, se formam sem professores. E provavelmente eu teria desejado uma boa tarde e agradecido a ela pela arrogância e pela grosseria dela, porque não ia poder faltar isso. Bom,
Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma situação parecida e eu espero que vocês não tenham ficado mal por isso. Nem por um segundo, porque na época eu fiquei. Eu era muito nova e eu não soube elaborar muito bem essa situação, então eu realmente fiquei triste. E é sobre isso que nós também vamos falar aqui hoje, sobre levar rasteiras e continuar levantando, sobre apanhar e continuar lutando, sobre ser profissional e não abdicar da ética e da luta. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que tem acontecido, o que mudou e como nós estamos em relação a isso tudo. Como a educação está. Porque é um fato consumado que em um contexto como esse que nós estamos vivendo, tem marcas. Elas não são poucas, elas já estão aí escancaradas. A nossa saúde mental ela foi forçada a uma quarentena muito longa. E a pergunta que fica para os profissionais da educação e para os alunos também é onde está a educação nesse momento? Como nós estamos sobrevivendo a isso? A nossa conversa vai ter em torno de 1 hora, né? Mais ou menos. E ao final dela, nós podemos abrir para pergunta, para dúvida, para comentário, o que vocês quiserem falar, tá? E depois eu vou passar a palavra para a Cleide. Deixa eu só aceitar aqui que mais alguém pediu para entrar. E vamos dar continuidade. Bom, vamos lá. O ano era 2020. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil, em São Paulo. No mesmo mês, o governo já começou a tomar suas primeiras medidas para lidar com essa pandemia, promovendo a repatriação dos brasileiros que moravam em Wuhan, né? Aquela cidade da China que foi o epicentro da infecção. Bom, a partir disso, a forma como a pandemia se desenrolou e as estratégias do governo para tentar resolver a questão foram as mais variadas possíveis. Eu acredito que vocês saibam disso. Nós tivemos redução do número de casos, nós tivemos aumento do número de casos, nós tivemos quarentena, nós tivemos lockdown, remédios mágicos que foram sugeridos, receitas caseiras, exames para atestar se as pessoas tinham contraído a doença ou não, uma infinidade de protocolos de segurança e também, finalmente, o início da vacinação. Mas isso tudo não aconteceu em uma linha reta, quase como se de forma cirúrgica tudo tivesse acontecido bem rapidamente e na hora correta e bum! Abemos solução. Não mesmo, definitivamente. E se eu tivesse que desenhar a linha dos acontecimentos, seria algo mais ou menos assim. Essa linha, toda embolada. As coisas foram acontecendo, nós tivemos avanços, retrocessos, e no meio do caminho tinha hora que a gente estava perdido, e estava tudo bem, porque estava todo mundo perdido. E nós fomos. Não tem linearidade. E eu ainda arrisco dizer que nós ainda não temos uma solução. Isso de dizer que já está tudo bem é uma perspectiva variante. Aliás, variante nós temos, né? Quantas cepas novas. O fato é que nós estamos em processo e já faz muito tempo. Em 2021 já estaria tudo resolvido, foi o que todo mundo disse. Tudo o quê? 2021 entrou, nós já estamos na metade dele e simplesmente continuamos ainda lidando com a pandemia e com todas as suas consequências. E para quem acha que já passou, veja bem. Dados do Brasil segundo a OMS, não tirei da minha cabeça. Em agosto de 2020 foram 100 mortes confirmadas. Em outubro, 150 mil mortes confirmadas. Em janeiro desse ano, 2021, o ano que já teria tudo resolvido, 200 mil mortes confirmadas. Fevereiro, 300 mil mortes confirmadas. Abril, 350 mil mortes confirmadas. Maio, 425 mil mortes confirmadas. Assusta muito. E em 20 de junho, nós chegamos em 500 mil mortes confirmadas. Para trazer mais para a realidade de vocês, eu trouxe aqui dados do Piauí, onde nós temos um total de 294 mil casos, 284 mil pessoas conseguiram se recuperar, 6.490 perderam suas vidas. Nós estamos em comparativo com o Brasil. Nós temos também aqui os dados do Maranhão,
Total de casos 307 mil. 266 mil pessoas conseguiram se recuperar e 8.681 pessoas perderam as suas vidas. Nós estamos melhorando. É claro que nós estamos. Se vocês olharem as estatísticas, vocês vão perceber que não tem comparação os avanços desse momento com o início da pandemia. Acho que não tem ninguém que vá contestar isso. Mas, assim como a recuperação do próprio vírus, isso leva tempo. E pode deixar sequelas. Na verdade, já deixou. A gente sabe disso. Existe um livro muito interessante para quem gostaria de entender um pouco mais do que acontece no mundo durante a pandemia, que é esse aqui. A Pandemia do Coronavírus, Onde Estivemos, para Onde Vamos. Ele foi organizado pelo Dr. João Décio Passos e ele é fresquinho, ele é de 2020, do final de 2020. Para os autores, a crise gerada pela pandemia, que chegou de um modo inesperado, ela vem carregada de ensinamentos. Trata-se de um momento de desafios e oportunidades, as duas coisas. E, além disso, com essa leitura, é possível perceber que algumas crises já estavam instauradas. O coronavírus ele só foi a gota d'água para que esse copo transbordasse. Ok, talvez ele tenha sido um pouco mais do que a gota d'água, mas vocês entenderam. Fato é que a crise causada pela Covid-19 é a pá de cal sobre um sistema planetário disfuncional. Simples assim. Isso porque, em um momento específico, 4 crises confluem. Nós temos a crise ambiental, a crise da desigualdade, o caos financeiro e a própria pandemia. A pandemia ela paralisou um sistema que já estava travado. E ela colapsou outros, claro, como o da saúde, por exemplo, né? Nem tudo era perfeito antes da pandemia. A Amazônia estava sob risco, a poluição seguia aumentando e vários governos autoritários irrompiam aí pelo mundo. Mas entre tudo de errado que acontecia, a nossa geração nunca tinha passado por uma pandemia dessa proporção. A única coisa sabida era que o enfrentamento dela deveria ser feito sem desespero, sem desânimo, sem desencorajamento. Mas como isso seria possível sem conhecer remédios ou vacinas para lidar com o problema? As pessoas estavam morrendo. O mundo não podia parar, mas as pessoas continuavam morrendo. Nós tivemos que nos adaptar e improvisar muito. As coisas mudaram porque o cenário mudou. Com isso, a nossa forma de ver o mundo e fazer as coisas também mudou. Isso foi imposto. Simples. Bom, diante disso, eu queria fazer um questionamento. Não precisa responder para ninguém. Eu só quero que vocês pensem. O que você diria para o seu eu pré-pandemia? É sério, pensa. Porque assim, mudou tudo. A forma como nós convivemos, a forma como nós trabalhamos, como consumimos, como temos momentos de lazer e como nós estudamos também. Só quem é da educação sabe o quão desesperador foi ter que adaptar tudo para essa nova realidade de um dia para o outro. Eu me lembro bem do dia que saiu o decreto que as escolas teriam que fechar aqui na minha cidade. Nós achamos que seria por uns 15 dias, no máximo. Nós não fazíamos ideia de que dali para frente a educação teria que se reinventar. A gente nem imaginava, de verdade. E já faz mais de um ano. E a realidade escolar ela ainda não voltou ao normal. E talvez nunca volte. Mas as mudanças, essas estão só começando. Nós trocamos o olho no olho pelo olho na tela. E os alunos tiveram que aprender a ser alunos novamente. Porque se tornou de uma nova forma, uma nova maneira. Assistir aula através de telas, aprender a mexer em aplicativos, ser mais ativa até em redes sociais que muitas pessoas nem usavam. Acompanhar essa modernidade forçada que a pandemia nos impôs foi necessário. Muitos se tornaram quase autodidatas. Alguns tiveram que assumir uma metodologia ativa de estudo, E outros tantos desistiram. Porque não dá para falar do impacto da pandemia na vida dos alunos sem mencionar os que não conseguiram ou que não puderam dar continuidade aos estudos. Porque para muitas pessoas ficou pesado demais, tecnológico demais, improvisado demais, sem recursos demais.
Porque, como nós sabemos, a pandemia ela acentuou, escancarou a desigualdade existente no nosso país. A desigualdade ela já estava lá. A pandemia só mostrou aqui, ó, desigualdade. Uma pesquisa que foi realizada pela Pearson, que é uma empresa de bastante confiabilidade, ela trouxe algumas informações interessantes sobre esse novo cenário que a gente ainda está vivendo, né? Como nós já mencionamos anteriormente, a pandemia ela trouxe tecnologia para a educação. Ela deixou a educação mais digital. Em uma tentativa de manter o horário que era estabelecido e também de manter uma conexão ou uma relação entre aluno e professor. Muitas escolas acabaram fazendo uso de aulas síncronas à distância, e faculdades também, né? As instituições de ensino no geral. E a tecnologia, nesse momento, ela foi usada para tentar viabilizar algum nível de normalidade. E realmente foi possível perceber que é possível se conectar, aprender, trocar informações, mesmo que seja de uma forma à distância, de uma forma remota. Os dados apontam que 84% dos brasileiros acreditam que as mídias digitais e outras tecnologias se tornarão importantes nesse isolamento. Se tornaram. Ao que tudo indica, daqui para frente, esse uso das tecnologias ele vai se intensificar cada dia mais. E isso nada tem a ver com a qualidade da educação ou com um desprezo pelo papel do professor, até porque o seu papel de mediação ele fica ainda mais rico tendo mais essa possibilidade de ferramenta de trabalho. E é claro que esse tempo de inatividade escolar, enquanto o uso da instituição física, né, no presencial, ele deixa um gap grande em relação a nivelamento. Principalmente em relação aos alunos de baixa renda, os que possuem menos acesso. 87% dos respondentes brasileiros daquela pesquisa que eu mencionei, eles acreditam que o aprendizado online aumenta a desigualdade para aqueles que não podem acessar a tecnologia. A maioria das escolas, antes da pandemia, né, elas não contavam e ainda não contam com o suporte necessário para o oferecimento do ensino remoto ou do ensino à distância. E apesar delas estarem mais presentes, né, dessas ferramentas estarem mais presentes em instituições do ensino superior, as plataformas digitais elas eram aproveitadas pela minoria dos estudantes, mesmo para quem já tinha esse acesso. Então, pensem, os da educação básica, então, é tudo muito novo. Do dia para a noite, as escolas precisaram encontrar maneira de se adaptar a essas novas tecnologias, que na verdade nem eram tão novas assim. Mas a gente volta à questão de que não tinha acesso. A questão é que, no entanto, nós não estávamos preparados para isso. Existia uma grande discussão sobre a qualidade da educação à distância, híbrida, né, online, se funcionaria ou não. E essa grande discussão ela não permitia que acontecessem verdadeiras experimentações sobre isso. E se tratando de educação, foi justamente nisso que surgiu o maior problema. Mas também, a gente volta ao tópico do livro, a maior possibilidade, a maior oportunidade. Porque a verdade é que, para não dizer ninguém, pouquíssimas pessoas imaginavam uma pandemia com as proporções que a Covid-19 alcançou. E como consequência disso, praticamente a organização nenhuma estava preparada para lidar com as consequências naturais impostas por esse distanciamento, pelo isolamento social. E como tudo que acontece de forma inesperada, traumática ou abrupta, vão existir repercussões igualmente inesperadas. Opa! Peraí, que eu acho que alguém compartilhou aqui a tela. Elaine, você compartilhou a tela. Sai aí, por favor. Eu não consigo daqui tirar a tela dela. É porque foi ela que compartilhou. Não tem problema nenhum. A gente espera. Elaine, você está ouvindo? Elaine? De repente, se ela puder sair e entrar de novo na reunião... Sai, depois entra. Porque eu não preciso nem aceitá-la novamente. Quando sai da Ela reunião tá e retorna... automático. Sai da reunião, Elaine.
É só clicar aqui, ó, nesse vermelhozinho do telefone. Foi? Foi. Estragou a Agora filmagem. não ficou grande Uhum. com vocês, né? Eu vou só aumentar aqui o layout, porque pra mim na filmagem perdeu o layout de destaque, tá? 1 minuto. Pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá, lidando com problemas técnicos. Eu vou parar e iniciar de novo, porque aí volta pro layout grande. Pronto. Resolvido. Bom, vamos lá. Onde eu estava? Pandemia, repercussões inesperadas. Era isso. Acho que era. Bom, vamos continuar aí. Bom, eu acredito, e acredito que vocês também acreditem, que é um fato que o nosso trabalho ele pode influenciar diretamente as nossas emoções e os aspectos psicológicos. O mesmo acontece com os alunos em relação ao ambiente escolar. É a mesma dinâmica. Por conta disso, é importante observar os novos aspectos socioemocionais da educação nesse momento pandêmico. Primeiro, nós temos que considerar a falta de contato físico, que muda completamente a lógica de interação, de brincadeira, da socialização, do aprendizado, do desenvolvimento, e isso em qualquer idade. Sem mencionar os pais, né, que tentam equilibrar as suas vidas entre a missão de ser pais e ajudar no processo de aprendizagem. E ainda por cima, eles têm que lidar com seus próprios trabalhos. Quem está atuando como professor nesse período sabe o quão desgastante isso foi e ainda está sendo para todo mundo. A pandemia ela nos jogou em um contexto que nós fomos desafiados e obrigados a usar todas as nossas habilidades, inclusive aquelas que a gente nem sabia que tinha. Ela trouxe à tona uma grande dificuldade que todos, tanto alunos, pais, professores, que todos temos em trabalhar com essas habilidades socioemocionais, porque isso nunca tinha sido prioridade nas escolas e nas instituições de ensino. E em grande parte dos casos, isso não era prioridade nem na vida pessoal de cada um. Sendo que a própria BNCC, ela já estava solicitando que estivesse incluso no currículo esse tipo de conteúdo, de interação, de habilidades socioemocionais. 92% dos respondentes brasileiros, ainda daquela pesquisa, eles acreditam que as instituições de ensino elas devem compartilhar mais sobre habilidades socioemocionais, no sentido de realmente levar a informação, trabalhar isso de uma forma macro, ou melhor, do micro para o macro. E por que não também do macro para o micro, né? Esse trabalho ele pode acontecer ou não por meio da internet. Ele só precisa acontecer. A escola ela tem a oportunidade de fazer essa elaboração do pensamento crítico, assim como todas as instituições de ensino. Isso é necessário. É essencial que se saiba lidar com os sentimentos e com as emoções, principalmente em tempo de crise, como esse que a gente está vivendo. O professor pode, então, ser um orientador que propõe esse tipo de desafio, esse tipo de temática, propostas de atividade que interajam com esse tipo de pensamento, com esse tipo de dinâmica socioemocional. É necessário formar alunos para o amanhã. E isso não se trata mais de escrever alguma coisa no quadro branco e esperar que eles copiem no caderno. Não, não é definitivamente sobre conteúdo mais. E isso definitivamente dá mais trabalho do que apenas ensinar matéria. A pandemia ela pode ser vista, educacionalmente falando, como uma oportunidade de explorar o novo, o diferente, e de verificar que não é mais viável ensinar para formar seres humanos dentro de caixinhas, padronizados. É uma motivação para que a importância da educação seja percebida. Nós nunca precisamos
tanto de uma formação prática. Nunca. 91% dos respondentes brasileiros da pesquisa acreditam que as pessoas precisarão desenvolver ainda mais habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade. É preciso promover a leitura de mundo, desse novo mundo que vai nascer pós-pandemia. Nós temos que aprender a nos olhar, conversar, estar perto novamente e compartilhar todos os momentos e experiências que vivenciamos nesse ano. Porque algo válido de mencionar é que nós passamos um tempo fazendo o que o brasileiro faz melhor. Piada com as situações. Atualmente são memes, né? Eu lembro claramente de ter lido diversas pessoas comentando que não deveriam ter adicionado um ano na idade no ano passado, já que 2020 elas nem usaram. E eu ri muito dessa piada e provavelmente eu fiz essa piada em algum momento. Mas se nós pararmos para pensar, ele foi muito usado. Muito usado. 2020 aconteceu. Não dá para fingir que não aconteceu. Foi um ano atípico, é claro, é óbvio. Mas foi um ano que teve uma carga de tudo muito forte. Nós aprendemos muito. Infelizmente, várias coisas não foram no amor, e sim na dor. Mas nós aprendemos. É preciso pensar em todos os lados. No lado do professor, mas também no lado dos alunos. Assim como na família que está em casa. E na família do professor. E na família do aluno. Porque todos foram afetados pelo novo normal. Bom, dentre todas essas dificuldades que foram impostas, fica a pergunta: como será a educação daqui para frente? Eu não sei se existe uma resposta específica para isso. É possível calcular os impactos permanentes do distanciamento social para o setor da educação? É difícil afirmar, mas é plausível fazer suposições. E também não se torna muito difícil a partir dela propor algumas inferências. Inferências acerca da mudança a curto, a médio e a longo prazo. A primeira delas é que a tecnologia vai ser incorporada de vez em todos os níveis de ensino. Vai. Outro ponto é que muitos alunos estão tendo que se disciplinar para aprender em casa. Então, a autonomia vai ser um grande traço de personalidade do aluno do futuro. Principalmente para essas crianças que estão vivenciando esse momento de crise agora, ao vivo. Aconteceu e elas estão em desenvolvimento. A criança está em desenvolvimento contínuo, testando, aprendendo. Isso, consequentemente, vai ajudar os professores também, esse aluno mais autônomo. Professores esses que provavelmente vão sair dessa pandemia mais valorizados do que não foram nas últimas 2 décadas no nosso país. 92% dos respondentes brasileiros consideram que o ensino do país vai seguir um rumo cada vez mais no estilo self-service. Ou seja, as pessoas assumirem o controle sobre o próprio aprendizado, complementando a educação formal com cursos de curta duração, ensino autoguiado, com base em conteúdos e materiais disponíveis online, enfim. Os principais conflitos que nós vamos enfrentar nesse momento de transição são os conflitos emocionais. Porque é preciso ter muito acolhimento, tudo está muito bem preparado no retorno à normalidade. Um currículo adaptado de acordo com as necessidades do novo cenário e também de conscientização. As famílias vão ter que reconhecer, e por que não de alguma forma a sociedade, né? O quanto a escola trabalha para que a criança tenha um desenvolvimento holístico. E o quanto o papel da escola é fundamental nesse processo. No meio disso tudo, existe uma frase de Freud que me diz muito. Freud é um médico, psiquiatra, é muito famoso na psicologia, mas acredito que vocês também conheçam ele, porque ele é muito famoso em todo lugar. Bom, existe essa frase do Freud que ela me diz muito. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa obsessão por perfeição nos limita. Nós ficamos tão preocupados em planejar, em regrar, em controlar, em fazer perfeito, que nós não percebemos sequer as oportunidades que nós deixamos passar. O nosso ego, ele nos cega.
assim como o desespero. O desespero também deixa a gente ceguinho. Eu lanço aqui, então, mais um questionamento. Daqueles para você fazer na sua cabeça. Professor faz planejamento. Eu faço, meus colegas próximos também fazem, vocês provavelmente também fazem, quem não faz ainda terá que fazer. Faz parte do serviço, planejar a aula. Mas então eu pergunto, quem aqui já conseguiu dar uma aula e falar que ela saiu exatamente como você tinha planejado? Se eu tivesse que apostar entre todos conseguiram e ninguém conseguiu, eu apostaria na segunda opção. Me incluindo nisso. Não tô me tirando, não. Me incluindo nisso. E a explicação disso é muito simples. É porque a gente não tem controle. Além disso, são poucos os professores que também tiveram a formação adequada para lecionar à distância, né? Preparar uma aula remota é bem diferente da prática presencial de sala de aula. De qualquer modo, como a gente estava dizendo, uma aula ela envolve seres humanos. E esses são incontroláveis. Está fora das rédeas da planilha do planejamento. A única coisa que nós mantemos sob controle é a ilusão de que nós temos controle sobre alguma coisa. Nós só podemos controlar nós mesmos. E se nós fôssemos entrar aqui em uma vertente psicológica, eu até poderia dizer que isso é questionável. O resto é pura organização. É de praxe, é para inglês ver. Na educação, a gente sempre reflete sobre o assunto para só depois executar. Só que a pandemia ela não gosta das coisas em ordem, a gente percebeu isso, então ela exigiu que a gente executasse para só depois refletir sobre o que foi feito. A pandemia ela esfregou na nossa cara a nossa vulnerabilidade. E vocês querem saber a verdade? A verdade é que nós sobrevivemos. Nós devolvemos com improviso, garra e muita, mas muita força de vontade. Nós revidamos com o que a gente tinha para revidar. E agora que nós conseguimos construir modelos de aprendizagem à distância, fazendo o ensino funcionar também dessa forma, nós podemos realmente nos questionar se está funcionando, como está funcionando, se essa é a melhor forma, se nós temos que remodelar alguma coisa. Mas a suposição dos pesquisadores é que nós vamos chegar a um modelo híbrido muito provavelmente e legalmente, fora de contexto de crise, no novo normal que virá. E para 74% das pessoas, o ensino online garantirá, sim, uma educação de qualidade. Bom, portões fechados, professores desolados, alunos distantes das salas de aula. Esse cenário com milhares de escolas fechadas em diversos países não se repetia desde a Segunda Guerra Mundial. E isso evidenciou novamente o zelo que nós devemos ter com o ensino, que dessa vez foi escancarado pela relação indireta entre educação e coronavírus. De acordo com a Unesco, né, que é a agência da ONU responsável por acompanhar a educação, a comunicação e a cultura no mundo todo, a pandemia de Covid-19 ela já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países diferentes, o que representa cerca de 91% do total de estudantes do planeta. Como já foi mencionado aqui anteriormente, é sabido que as crises globais ao longo da história, elas promoveram grandes invenções e inovações. E esse momento de isolamento social que nós vivenciamos é complicado demais, mas nós vamos superá-lo. Porém, né? Entretanto, todavia, nós não podemos deixar que esse período seja desperdiçado. Temos que ter cuidado com a nossa postura, nós precisamos usá-lo como propulsor para mudar e melhorar a educação. Nós precisamos agora começar a estabilizar as coisas e cuidar da gente. Antes de falar sobre o que a pandemia fez com a nossa saúde mental, eu queria apenas pontuar rapidamente uma diferença entre dois assuntos que são de fácil confusão. Saúde mental e saúde emocional não são a mesma coisa. A saúde mental ela está ligada às doenças, psicoses, que podem ser paranoia, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, enfim, que são problemas mentais. Ou mesmo Alzheimer, que seria também um problema mental, só que causado por uma questão neurológica.
Mas quando nós falamos do aspecto da saúde emocional, tem ligação com a capacidade de enfrentar o dia a dia. A ansiedade, os estresses, essas coisas do nosso cotidiano. Se você tiver uma estrutura emocional não muito estável, não muito forte, você vai sofrer. Saúde emocional é sobre isso. Bom, vale ressaltar também que todos nós temos problemas emocionais em algum grau, tá? É um mito de que, não, porque eu sou 100% saudável, o meu emocional é uma parede. Não, sinto informar que não. Que é claro que a forma como a gente lida e trata cada uma das nossas questões é particular. Mas todos temos alguma questão emocional em algum grau. Vamos lá, então. Ter saúde mental, então, tem a ver com equilíbrio psicológico e inexistência de alguma psicopatologia ou neuropatologia. Já ter saúde emocional tem a ver com um estado de espírito em homeostase. Beleza? Bom, vamos continuar, então. É válido dizer que a pandemia ela nos abalou emocionalmente. E isso gerou questões de saúde mental. Uma coisa leva a outra. Os profissionais da educação, eles foram uma das categorias mais afetadas pela atual pandemia de Covid-19. De uma hora para outra, escolas, universidades foram fechadas e os professores precisaram se adaptar ao ensino remoto. Simples assim. Essa transição abrupta para o ensino remoto, num contexto de medo, de preocupação geral, ela trouxe uma série de novos desafios aos professores. Os professores eles tiveram uma carga emocional muito forte em relação ao período da pandemia e também às suas limitações. Além disso tudo, a questão de precisarem reformular a sua maneira de trabalhar, aprender coisas novas da noite para o dia e conviver com a falta de limites do home office. Isso de uma maneira geral, né? Porque, abrindo um parênteses aqui, quem fala que professor gosta de home office porque trabalha menos está sendo muito maldoso ou, no mínimo, desinformado. Porque professor em home office trabalha o tempo todo. Não existe mais turno, horário de trabalho. As solicitações chegam a qualquer hora do dia e elas são as mais diversas. É como se aquela fronteira de casa-trabalho ela tivesse sido quebrada e agora o trabalho invadiu tudo. Não é mais possível chegar em casa para descansar depois do trabalho porque você já está em casa e você está trabalhando. E mesmo que pare por algum momento, pode chegar uma nova solicitação de trabalho a qualquer momento e vai chegar. Então, é caótico, sim. Enfim, recapitulando. Como se não bastasse tudo isso, o professor ele ainda tem que lidar com o medo de se contaminar e contaminar alguém também. Ainda precisa pensar em estratégias para conciliar a sua vida pessoal. Isso inclui filhos, cônjuge, companheiro, seja lá mais quem for ou o que for, com as demandas do trabalho. 88% dos professores nunca tinha dado aula à distância de forma remota e a maioria deles, mais de 83%, se sentia nada ou pouco preparado para ensinar remotamente. Também é super válido mencionar o medo de perder o emprego. Porque o cenário econômico do nosso país ficou mais prejudicado do que ele já estava anteriormente. Então, é super plausível ter esse receio. Várias empresas fecharam e eu incluo nessa lista diversas escolas particulares que não aguentaram a rasteira que o coronavírus deu na normalidade. Isso gera um sentimento de impotência que não é fácil de resolver. Se engana quem acha que é. Bom, eu trouxe esse slide para vocês da pesquisa que revela alguns desafios do ensino remoto que foram pontuados pelos próprios professores da pesquisa. E nós temos aqui falta de infraestrutura e conectividade por parte dos alunos e também por parte dos professores, né? A quem nós queremos enganar. Dificuldade para manter o engajamento dos alunos, o distanciamento e perda de vínculo com os alunos, a falta de formação para lidar com os desafios do ensino remoto, a falta de conhecimento das ferramentas virtuais, a falta de um ambiente adequado para trabalhar em casa, lidar com pais, familiares ou cuidadores, o lado emocional, e isso inclui medo, ansiedade, estresse, que tem atrapalhado
o trabalho desses profissionais, segundo o relato deles próprios, e também a falta de conhecimento de recursos de acessibilidade comunicacional, que é claro que foi um baque muito grande para muitas pessoas. Então nós vemos uma situação bastante delicada. Os professores, eles precisam se cuidar, mas eles também precisam ser cuidados. Esse é um daqueles momentos em que espalhar a mensagem de que a educação é importante e muda vidas se torna mais essencial do que nunca. Se a sociedade presta atenção nesse profissional e valoriza a profissão, isso também é uma forma de cuidado, de respeito, de apoio, de incentivo para que ele se cuide e prospere naquela profissão. Todo esse estresse que foi gerado em função da nova adaptação das aulas ganhou até um nome. Vocês sabiam disso? Eu soube muito tempo depois que deram o nome. O nome é tecnoestresse. E ele é uma resposta a esse imediatismo em adquirir habilidades e desenvolver uma nova linguagem, mas que se mostrou necessário. Então foi feito, foi imposto. O professor, ele é um ser relacional e a dificuldade de se relacionar nesse momento acabou gerando uma dificuldade em acertar o ritmo educacional a ser seguido nas suas aulas. Boom! Burnout. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, mesmo antes da pandemia se instalar, os docentes já eram as pessoas, entre todas, mais propensas a ter a síndrome de burnout. Mas o que é isso? Bom, basicamente é sobre uma sensação de esgotamento e sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho, à sua rotina laboral. Em um levantamento que foi realizado pela Unipampa, lá no Rio Grande do Sul, foi possível verificar um índice de 79,8% dos docentes com algum sintoma indicativo desse problema. Ainda falando de pesquisa, nós temos esse gráfico que vinha trazendo as informações de como esses profissionais têm se sentido na maior parte do tempo. Foi feito da seguinte maneira: existiam termos, adjetivos ali negativos e alguns positivos. E os professores, eles iam selecionando a forma que indicava como eles estavam se sentindo durante esse período de crise. Se vocês repararem, os adjetivos negativos, eles foram escolhidos em uma proporção muito maior do que os positivos. O positivo, que foi mais escolhido, teve 10%, que foi calmo, contra ansioso dos negativos, com 64%. Temos ali realizado. Realizado teve 2% dos profissionais que escolheram, que estavam realizados, com a profissão. Enquanto 2 negativos, solitário foi o que menos recebeu votos, Mas ainda assim, 18%. Bem mais do que o realizado dos adjetivos positivos. Mas isso é super compreensível, porque quando você delega muita responsabilidade para manejar emoções e conflitos para um determinado profissional em um cenário de crise, sem dar o devido respaldo que ele precisa, é claro que nós vamos ter um profissional também em crise. Nesse contexto de um ano de pandemia, em que a gente ainda vive a incerteza sobre métodos de ensino híbrido e o número elevado de contaminações pela Covid-19, inclusive entre estudantes e professores, com o retorno das aulas presenciais em algumas cidades, um olhar atento a esse autocuidado dessas pessoas que ensinam e cuidam de crianças, de jovens e até porque não de adultos, é fundamental. Educadores, nós cuidamos sim, mas nós também precisamos ser cuidados. Coloquem isso na cabeça de vocês e não tirem nunca mais. Eu sei que vocês estão me conhecendo hoje, mas se eu pudesse fazer um pedido para vocês seria esse: não tirem isso da cabeça de vocês, porque vão tentar fazer com que vocês esqueçam disso, mas lutem contra isso. Eu falei do Rio Grande do Sul agora há pouco, e agora eu vou subir um pouquinho mais no mapa e vou para o Rio Grande do Norte. Pesquisadores da UFRN, eles fizeram toda uma pesquisa e alertam para a necessidade do autocuidado em práticas cotidianas.
É preciso ter tempo para tudo. Tempo para uma boa noite de sono, tempo para acordar, levantar com calma, tempo para meditar, cultivar a espiritualidade, seja lá quais forem as suas crenças, tempo para fazer as refeições, lembrando que todas elas são essenciais. Eu sei que às vezes as coisas acontecem tão rápido, uma coisa em cima da outra, que nós esquecemos de nos alimentar. Isso acontece, só que não pode ser dessa forma. Nós temos que fazer as nossas refeições e sem olhar no celular, né, nesse momento sagrado, porque isso é um pecado. Bom, tempo também para pausas, né, ao longo do dia, porque é necessário lembrar que você precisa respirar, você precisa fazer algo que goste, ou simplesmente não fazer nada, mas em algum momento você precisa ter uma pausa. E também tempo para se movimentar, levantar da cadeira, alongar o corpo, sair daquela mesma posição, se exercitar. É preciso viver. E essa é uma das noções, acho que, mais bonitas que a pandemia trouxe. A de que a vida é muito, mas muito preciosa. E agora? Bom, para que você faz o seu planejamento? Eu respondo, para te dar um norte. Mas isso não quer dizer, definitivamente, que você vai seguir exatamente o que está escrito ali. E por que não, Milena? Porque a necessidade de espontaneidade da vida urge. E isso é irremediável. Você não pode domar o acaso. O controle das coisas não estão em nossas mãos. E quanto antes a gente aceitar isso, melhor vai ser. A gente não controla nada. Nós temos que planejar, pensar, imaginar, óbvio. Nós devemos achar que o que nós planejamos é lei? Nunca. A vida acontece muitas vezes como em uma sala de aula. Nós damos o nosso melhor sem saber como as pessoas ou o mundo vai receber aquilo. Nós estipulamos gastos de energia, remediamos problemas, achamos que nós somos capazes de projetar desfechos, mas as coisas simplesmente acontecem. Então, e agora? E agora? Agora nós vamos aprender a fazer o caminho caminhando. Como diz o nosso mestre Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Nós estamos acostumados com isso, educadores. Ir à luta, fazer acontecer, dar a volta por cima, quando ninguém acha que nós vamos dar conta. Fala sério, se nós damos conta de uma turma cheia de crianças, nós vamos sobreviver a isso. Tá? Fato. Bom, existe uma palavra muito famosa que de uns tempos pra cá ganhou espaço no corpo de várias pessoas em forma de tatuagem. Mas muitas pessoas não têm noção do quão profunda essa palavra pode ser. Na psicologia, a resiliência ela é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos, não ceder à pressão, seja lá qual for a situação. Nas ciências exatas, ela é considerada a capacidade de um material de retornar à forma original quando a pressão sobre ele é removida. E quando se trata do comportamento humano, essa palavra significa a habilidade de lidar e de superar adversidades, transformando experiências negativas em aprendizado, em oportunidade de mudança, ou seja, dar a volta por cima. Ser resiliente é ter a capacidade de enfrentar crises, traumas, perdas, graves adversidades, transformações, rupturas, desafios, elaborando as situações e se recuperando diante delas. Quem me conhece sabe que eu costumo dizer com muita frequência até que o problema da dor é que ela tem que ser sentida. Ela tem que ser sentida. Sem floreios, sem rodeios, sem fugas. Jung, ele já dizia que o único meio de superar o sofrimento é suportá-lo. Jung era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Bom, nós já estamos fazendo isso há mais de um ano. Nós somos muito resilientes. E por mais que possa parecer difícil, né, possa ter provações, nós passamos por ela e ainda assim continuamos de pé. Nós estamos aqui.
Vocês estão aqui e cada dia, nem que seja de pouquinho em pouquinho, novas conquistas são alcançadas e novos desafios são superados. Isso vai continuar. E é claro que nós vamos precisar de apoio no retorno à modalidade presencial. Muitas escolas já retornaram, universidades, né? Algumas estão funcionando de forma híbrida, outras ainda não se aventuraram, mas o fato é que muita coisa vai precisar ser revista, muita coisa vai precisar ser respaldada. Como é possível verificar aqui nesses dados, né? Esse ainda daquela pesquisa. É uma pesquisa bem completa, eu posso inclusive encaminhar para vocês depois o link da pesquisa. É bem interessante a leitura. Esse gráfico traz informações sobre o tipo de apoio que os professores gostariam de ter na volta às aulas. E aí ele cita apoio para lidar com os protocolos de retorno e questões de saúde, apoio para dar suporte emocional para os alunos, apoio pedagógico para conseguir auxiliar os alunos, apoio para lidar com as defasagens da aprendizagem, apoio psicológico e emocional, tanto para o professor quanto para o aluno, apoio para lidar com situações de luto vivenciadas por alunos e pela equipe escolar, apoio para realizar avaliações diagnósticas e apoio para conciliar as atividades domiciliares e as rotinas laborais, né? As rotinas de trabalho. Então, assim, vai ser necessário realmente um respaldo muito grande, muita compreensão, muita empatia, né? Que é uma palavra que está muito na moda, mas a empatia de fato posta em prática e não apenas para as redes sociais. Bom, o que eu venho solicitar aqui agora é que vocês não desistam e, se precisarem, não recusem ajuda. Busquem por ajuda se for preciso. E quando eu falo de ajuda, eu me refiro aos outros profissionais da instituição em que vocês trabalham, mas também amigos, familiares e, por que não, uma ajuda profissional. Não há nada de errado em não estar bem, em precisar de ajuda e não conseguir fazer algo sozinho, ou mesmo precisar compartilhar um pouco de si, das suas desventuras, com um profissional capacitado para te ajudar. Faça o que for preciso para resistir. Seja corajoso, seja persistente. Educação é resistência. Resistência purinha. Ser professor é um ato de resistência. Ser professor no Brasil é um ato de resistência. O professor ele é considerado um dos principais agentes transformadores na sociedade. E ele tem como papel ensinar, mas também aprender e compreender como a sociedade tem se moldado, os costumes e hábitos das novas gerações. E isso inclui as mudanças no meio do caminho, como essas que nós estamos passando agora. É na saúde e na doença. Ser professor é quase um casamento. Além de ser um educador, atuando como gestor da aprendizagem, o professor ele tem influência para orientar e motivar os seus alunos desde o primeiro contato daquela criança com a escola. A importância da educação ela vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas que são curriculares. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes. E é claro que isso promove a transformação no meio social para o bem comum. Eu comecei a palestra contando uma história que não era muito animadora, né? Então agora eu vou me retratar, eu vou contar uma melhor, tá? Me perdoem por aquela. Bom, vamos lá. Esse ano, a escola em que eu estava, ela voltou, né, retornou ao presencial. Quer dizer, ainda estamos funcionando de uma forma híbrida, mas nós temos aulas presenciais toda semana. E eu me lembro bem da alegria dos alunos no início do ano, no primeiro dia em que nós retornamos à aula presencial. A felicidade deles era uma coisa genuína. Assim, eu não tenho como pôr em palavras. Eles falavam disso o tempo todo. Na verdade, ainda é. Quando é dia de aula online, eles vivem me perguntando: quando vai ser a próxima aula presencial? E na primeira semana de aula, eu passei uma atividade onde eu pedia que eles listassem o que eles esperavam desse ano. E todos, sem exceções, colocaram na lista que eles queriam estudar e estar na escola, de forma presencial. Eles valorizavam aquele ambiente, aquelas pessoas, a troca que acontecia ali. Querem outra? Eu tenho mais uma.
Eu tenho o costume de todos os dias, antes de eu iniciar a aula, colocar algumas carinhas, tipo emojis, no quadro. E pedir que eles me contem como eles estão se sentindo naquele dia. É uma prática que ajuda a trabalhar a questão emocional. Ensina eles a falarem sobre os sentimentos e também se expressarem melhor, né? Eles vão usando aquelas carinhas para descrever os momentos que eles vivenciaram durante o dia, desde a hora em que eles acordaram até a hora em que eles chegaram na escola. E a última carinha que eles colocam, independente das que vieram antes, do que eles contaram que possa ter acontecido de ruim, a última carinha sempre é a de feliz. E eles sempre justificam que é porque eles chegaram na escola e estão felizes de estar lá. Então, o que eu penso, particularmente, é o seguinte: se as crianças conseguem perceber a importância da educação, da escola e dos professores, nós temos que passar a perceber que a educação é importante, que a escola é importante, que nós somos importantes. Essa bandeira é nossa. É nossa, nós temos que defendê-la. Eu gostaria de pedir licença agora para ler um poema para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, estou com ele aqui, mas ele se chama A Complicada Arte de Ver e ele é do Rubem Alves e ele é lindíssimo. Então eu gostaria de pedir essa licença para fazer essa leitura para vocês, tá? Vamos lá. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou ficando louca." Eu fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões, é uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que eu nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, eu tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares, de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que aconteceu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está ficando louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. E isso é estranho, porque os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Eu sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra dele virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Kami se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e agora os olhos dos meus olhos se abriram.
Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente. Ao partir do pão, seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho, Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão, e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como Jesus menino do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Bom, eu desejo de todo o meu coração que vocês possam ver. De verdade. E ensinar a ver. De verdade. Que os seus olhos sejam abertos e que não possuam residência fixa na caixa de ferramenta. A poesia, ela pode ser entendida como a capacidade de transfigurar o cotidiano. Ou o real imediato em um ato de sublimação. Eu amo poesia. Ela consegue dizer e fazer sentir de uma forma única, verdadeira. Ela intensifica o nosso entendimento da realidade. E eu tenho consciência que nem todo mundo gosta de poesia, tá? Tem gente que acha chato, né? Mas seria incrível se todos nós conseguíssemos desenvolver os famosos olhos de poeta. Ver o mundo com mais delicadeza, sensibilidade, empatia, poesia. E a poesia pressupõe não desistir, embora haja sofrimento. O sofrimento, as dificuldades, inclusive, eles são ótimos combustíveis para belas poesias. É preciso seguir em frente, pensar estratégias, abrir caminhos, buscar o novo ou buscar o futuro, como vocês preferirem. Não fiquem estagnados, não se tornem obsoletos, não façam isso com vocês e nem com a educação. Se atualizem, se mexam. Piaget dizia que o objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. Sem medo, não entrem em pânico. Mesmo quando vocês passarem pelos dias ruins, porque eles vão vir. Mas é melhor você tentar algo, ver que não funcionou, mas aprender com isso do que simplesmente não fazer nada. Vencer ou fazer dar certo não quer dizer necessariamente alcançar todos os objetivos a tempo e a hora. Fazer dar certo é persistir. Ou como diria Conceição Evaristo, esperançar. Ainda que no Brasil seja difícil, continua sendo preciso. É um ato de coragem e também de fé, por que não de fé? Então eu quero que levante a cabeça, faça um rabo de cavalo, coloque a sua calça legging, a bolsa enorme debaixo do braço e vá à luta. Brincadeiras à parte, vocês podem ir à luta sem estarem uniformizadas e uniformizados. É só uma licença poética. Bom, apesar do aspecto financeiro ainda não ser um atrativo no mercado brasileiro, a profissão de professor ela continua atraindo milhões de profissionais. Os motivos são inúmeros para isso. Como quem nasce com predisposição para atuar na saúde, existem as pessoas que nascem com o propósito de educar. E a educação é apaixonante. É apaixonante sim, estressa, mas também nos cativa. Não que para outras profissões não exista essa relação de propósito, de missão,
Mas no caso dos professores, parece ser algo mais intrínseco. Afinal, nós não estamos mesmo falando de uma profissão qualquer, e sim daquela que é vista por muitos como a mais importante de todas. Eu não queria, mas eu vou apelar para o clichê. Que os professores formam os outros profissionais. Porque é verdade, não é? Formam mesmo. Algum de vocês já foi atendido por um médico excepcional? Já foi beneficiado por tecnologias criadas por gênios como Bill Gates ou Steve Jobs? Já contrataram algum serviço e gostaram muito do conhecimento do profissional, do domínio sobre a área que exercia sua função? Eu respondo novamente, sim, é claro. Todos os profissionais extraordinários que propiciaram mais conforto e tranquilidade para as nossas vidas passaram por professores. Passaram até mesmo aqueles mais ingratos que vão dizer que o professor não teve nada a ver com isso. Em todas as histórias de sucesso que ajudaram a transformar a humanidade, os professores tiveram algum tipo de contribuição. Nenhum outro profissional tem o poder de impactar o futuro como o professor. Afinal, ele está ali todos os dias com a missão de educar vários alunos, várias pessoas diferentes, com as suas particularidades, histórias individuais e ainda assim preparar eles para o futuro. Ele tem a possibilidade de despertar sonhos e influenciar comportamentos. Pode influenciar os alunos a serem mais respeitosos uns com os outros e com o mundo de uma forma geral, a terem preocupação com aspectos sociais, ambientais, culturais. Em tempos de pandemia, ao usar máscara, passar álcool gel, manter o distanciamento social, seja lá o que for, pode despertar em muito a capacidade de respeitar as diferenças, conviver bem com elas. Isso não mudou antes da pandemia, durante a pandemia e não vai mudar depois dela. Nós sabemos sim que existem dificuldades e desafios tortuosos, mas ao mesmo tempo ainda há várias razões para celebrar a nossa profissão. Um professor ele pode ser lembrado por toda a vida, na cabeça de milhares de pessoas. Por conhecimentos passados, por experiências vividas, pelas trocas, pela capacidade de fazer a diferença. Vocês fizeram uma escolha muito digna quando decidiram estar aqui e eu parabenizo vocês por isso. E o mundo com certeza se alegra com essa decisão. Vocês sabem por quê? Porque o mundo continua precisando de professores. E isso é eterno. Sejam fortes. Sempre. Eu gostaria de agradecer por vocês terem me recebido. Eu deixo aqui o meu contato. Eu tenho uma página no Instagram onde eu publico conteúdo. Tenho meu e-mail. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quiser conversar comigo, acompanhar meu trabalho, enfim, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. Agora eu abro para comentários, dúvidas, o que vocês preferirem. Posteriormente, eu passo a palavra para a Cleide. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu vou só parar de compartilhar a tela, porque aí eu consigo ver os rostinhos de todo mundo.